Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do IT11, fundo de fundos do Banco Inter, tá? Então é o primeiro vídeo que a gente faz aqui do Inter como gestora, né? Então é o primeiro, eu confesso que é o primeiro fundo imobiliário assim, que eu paro de fato para estudar do Inter. Então esse fundo aqui tem uma pegada bem parecida com o do Kisu, ele segue um índice também que eu vou mostrar aqui para vocês qual que é, e tem algumas peculiaridades aqui desse fundo, tá? Eu espero que vocês gostem aí desse vídeo, eu dei uma estudada aqui legal, não tem muita coisa para falar, então a gente vai meio que fugir um pouco desse relatório, tá? Eu espero que vocês gostem, se inscreve aí no canal, deixa um like, e vamos lá. O IT11 é um fundo bem parecido com o Kisu, porque ele segue um índice, tá? Então ele segue esse índice Telva de fundos imobiliários de tijolo. Então, diferente lá do Kisu, que segue aquele Suno 30, aqui a gente segue esse índice aqui que é da Teva, que imagino que seja em parceria com o Inter, etc. Eu confesso que eu não sei, tá? Mas ele segue esse índice aqui que tem a peculiaridade de investir só em fundos imobiliários de tijolo. Então, diferente de outros índices aí que a gente encontra que tem fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento, etc. Aqui a gente só investe em fundo de tijolo e tem alguns critérios bem legais que a gente vai falar ali, tá? Eu joguei o nome do índice aqui no Google. Você pode fazer também, só jogar esse nome aqui, ó, no Google, que você vai ver aí. O primeiro site já mostra aí alguns dos ativos que eles investem. Então, só fundo legal, tá, pessoal? HGLG, KNRI, XPML, XPLG, VISC, BTLG, BRCO, PVBI, etc. Enfim, só fundo legal pra caramba. O mais puxadinho que tem aqui desses todos é TIGA e VISC, tá? E talvez o RBVA. O restante tudo fundo legal, tudo fundo interessante, tá? Então é bem legal de ver como que esse índice consegue fazer uma seleção aí bem interessante sem ter outros fundos aqui. A gente fica aqui, caraca, tem um certo conflito de interesse, algo do tipo. Não tem nada desse tipo aqui, tá, pessoal? São todos fundos com teses comprovadas aí no mercado, com... Enfim, eu acho que todos esses fundos aqui tem mais de 1 bi de patrimônio, então são todos fundos grandes e bem interessantes de se ter, tá? Aí ele tem essa regra aqui de aplicar no mínimo 60% do patrimônio nesse índice, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês que ele não investe 100% nesse índice, mas que pelo menos 60% eles investem sim. E o legal desse fundo é que, de fato, o gestor não precisa ficar procurando carteira para investir, etc. Ele meio que investe nesse índice e é isso, né? Então a taxa de performance não, desculpa, a taxa de administração é bem pequena, 0,30% ao ano só. Então eu acho que é a menor taxa de administração que eu já vi assim nos fundos imobiliários. É uma taxa bem pequenininha mesmo, tá? Vocês vão ver ali que isso acaba sendo refletido ali nas despesas do fundo. Vou mostrar pra vocês já já. Aí aqui ele coloca a metodologia do índice. Então ele fala que o índice Telva de fundos imobiliários de tijolo tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários. É mais ou menos o que a gente falou, né? Ele tem essa ideia de investir em fundos que pagam dividendos mensalmente, que tem imóveis físicos, etc, tá? Aí ele coloca aqui alguns critérios para o fundo ser elegível para esse índice. Então o fundo tem que estar listado na B3, tem que estar com mais de 70% do PL investido, tem que ter uma liquidez média diária acima de R$ 500 mil, então legal, né? Ele não pega fundo sem liquidez, não pode ser um FOF, tá? Não pode ser um monativo e não pode ser um fundo de prazo. E o fundo também precisa ter divulgado aí relatórios mensais, pelo menos nos últimos 24 meses. Então eles não vão pegar aqueles fundos de tijolo que tá lá esquecido pela gestora e etc, tá? Então isso é bem legal. A periodicidade aí de rebalanceamento desse índice é quadrimestral, tá? Então ele atualiza o índice em março, julho e novembro. Então eu acho que é bem pouco, né? É um fundo que vai girar pouco, é um índice que vai girar pouco e tal. Então é só ficar ligado nisso aí, tá, pessoal? Vai ser um fundo meio engessado, assim, enfim, por um tempo. Limite de cap aí, de peso por ativo, de alocação por ativo é de 10%, então não vai ter nenhum ativo super concentrado nesse índice, o que é bem interessante também. E é isso, tá, gente? Aí, mostrando aqui para vocês a DRE, né, o resultado do fundo rapidamente. Nesse mês de dezembro aqui ele teve uma receita total de R$ 596 mil e gastou aí R$ 37 mil só. Então olha que despesa baixinha, né? Representa 6% da receita total do fundo. Então é bem legal, bem interessante de ver aqui como que esse fundo gasta pouquinho, mas também o gestor também não tem muito o que fazer, né? Porque ele segue aquele índice ali. Aí aqui nós temos o histórico de distribuição aí por cota. Então o fundo já chegou a pagar aí 66 centavos em julho. Aí agora em outubro pagou 62, novembro 63, dezembro 64. E como vocês podem ver aqui, o fundo não costuma seguir mais ou menos um padrão de dividendos não, né? Ele meio que fica pra lá e pra cá, pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ele meio que distribui o que gera aí no mês e é isso, tá? Aí acaba ficando
parecido em alguns meses, porque ele tem aquela sazonalidade ali de ser quadrimestral, né? Então os fundos que estão em carteira meio que entregam mais ou menos iguais e mesmo peso aí por vários meses seguidos, né? O patrimônio líquido do fundo aí é bem pequeno, 78 milhões só de reais, então é um fundo bem pequenininho, 10 mil cotistas, tem até bastante cotista pro tamanho do fundo, né? Uma liquidez média aí do mês de 4,94 milhões de reais, é uma liquidez bem pequena, o que dá mais ou menos aí 200 e poucos mil reais por dia, então é um fundo que dependendo do tanto que você vai investir nele, você vai demorar um tempo aí para comprar essas cotas, quando você for vender talvez demore bastante aí e tal. Se você vai investir, sei lá, R$ 1.000, não vai ter problema com isso, tá? Mas se for investir 10, 15 mil reais, você já deve começar a ter algum problema aí de liquidez nesse fundo, tá? Aqui ele coloca aquela análise de upside clássica dos FOFs, né? Então ele fala aqui que hoje o fundo está sendo negociado a 76 e pouquinho, só que o patrimonial dele é 87, então você tem um ganho fictício aí de 14% se o fundo chegar no patrimonial. E se as cotas de outros fundos imobiliários que ele tem em carteira chegarem ao patrimonial também, você vai ter aí mais um certo ganho jogando o VP do fundo para R$ 91, tá? Eu vou fazer um vídeo falando aí como é que é calculado mais ou menos o VP dos fundos, tá? É bem interessante, eu acho que o pessoal não entendeu aí a estratégia lá do VGHF, incorporando o MGFF, etc, tá? Então eu vou tentar fazer um vídeo aí explicando, tá? Mas é legal esse upside aqui, é um upside bem grande, né? Bastante coisa aí que você pode ganhar no mercado de alta, talvez, tá? O que vai acontecer no mercado de alta, porque são bons fundos que ele tem em carteira, tá? Aí aqui na carteira do fundo, a gente já começa a ver algumas coisas estranhas, tá? A gente começa a ver que ele para de seguir lá o índice cegamente, né? Então, eu imagino que 60% da carteira esteja lá no índice porque é regulamento do fundo, mas você vai ver que ele começa a investir em umas teses meio diferentes. Então, é aqui que a gente começa a ver o Inter como gestor, tá? Então, aqui que a gente começa a ver o Banco Inter como gestora de fundos imobiliários. É aqui que a gente começa a ver algumas vacilações da gestora, tá? Então, por exemplo, as maiores posições aqui, KNRI, HGLG, XPLG. Se a gente voltar aqui no índice, HGLG é a maior posição, aqui já não é, né? Então, ele deve estar aí para girar a carteira de novo. Ele não deixou claro se ele segue os mesmos pesos do índice, tá? Porque tem fundo que segue o índice, mas ele só segue os ativos, não segue os pesos, tá? Então, enfim, isso aqui também ficou faltando essa informação aqui pra gente. Deve ter ali no relatório, tá, pessoal? Mas acabou que passou despercebido. Mas temos aqui a maioria dos fundos que temos aqui. Nós temos aqui também, né? Então, tipo, tem HCML. Cadê? Acabei de ver. HCML com 3,5%. Aqui a gente não tem HCML. Tá vendo? Então aqui como ele tá mostrando top 15, pode ser que tenha muito mais ativos que eu não consegui encontrar aqui no site dos caras, né? Eles não colocam aqui pra gente todos os ativos que tem, assim, de uma forma mais clara tal. Então é difícil também, cara, né? De entender. Mas, enfim, a gente tem aqui alguns monativos. GTWR, que se eu não me engano é monativo. Tem RBRP... XPIN, XP Industrial, que, cara, não era pra estar aqui. Aí a gente começa a ter algumas coisas estranhas, tá? Tipo, HTMX, que é um fundo de tijolo, mas provavelmente também não tá no índice. Tord, que é um fundo que, putz, faliu praticamente, né? Temos aqui também XPPR, que é outro fundo que praticamente faliu também, a gente também tem aqui, sabe? Eu não acredito que esses dois fundos estejam nesse índice, tá? Porque o índice não investe em papel, tá? Tord é papel. Não investe aqui. Então, meio que, né, não teria aqui. XPPR, duvido que tivesse aqui nesse índice, tá, pessoal? Então, meio que o Inter começou a dar uma viajada aqui, tá? Então, essa carteira aqui não me agradou. Me agradou as maiores posições, que é o que tá seguindo o índice ali. Mas dessas outras posições aqui que... provavelmente foi o Banco Inter aqui que quis investir, tal, porque ele tem aquele 40% do PL que ele pode botar o que ele quiser, né? Então... meio que a gente começou a ver aqui algumas coisas estranhas, tá? Aqui voltando para o relatório, estamos aqui com alocação em 98,22% em FIs, que é o que a gente gostaria que tivesse, e 1,78% em caixa. Esse caixa deve morrer aí de acordo com o que vai mudando ali a sazonalidade ali do índice. Aí isso aqui deve ser só o que sobra aí dos 5% que eles podem reter, etc, tá? Nada a se preocupar. Aí aqui concentração por segmento, então o maior segmento aqui da carteira é o logístico, o segundo maior é o shopping e varejo, aí tem híbrido e lajes comerciais, tá? Então são setores legais pra caramba. Temos um pouquinho de agro aqui também, que também eu acho que não é um índice que poderia estar, não é um setor que poderia estar aqui de acordo com o índice. E temos aqui agências bancárias que deve ser aquele RBVA ali, né? Que é um fundo antigo já de agências e tal. Então deve ser esse cara aqui. Setores legais, tá, pessoal?
E, gente, no mais era isso. Não é um fundo que tem muito o que falar, não. Até estendi mais o vídeo do que eu gostaria, tá? Só gravei mesmo porque vocês pediram. Não é um fundo que talvez eu continue acompanhando aqui, porque não tem muita coisa pra se falar. Assim que tiver a próxima atualização, né, na carteira que eu mostrei pra vocês, que é quadrimestralmente, eu acho a palavra, né? Então, assim que tiver a próxima atualização, eu trago o vídeo aqui pra vocês. Mês que vem, não sei se vai ter, se não tiver, não trago, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa um like. É isso, tchau, tchau, até a próxima.